Quantos aqui estão me vendo? Me vendo, levanta a mão, deixa eu ver quem está me vendo. Levanta a mão bem alto, quero ver. Vocês estão me vendo? Levanta a mão bem alto. Silas, você não está me vendo não? Agora tá, isso. Vocês vão ficar olhando para mim, tá ok? Vocês vão ficar olhando para... Vocês só vão deixar de olhar para mim na hora que eu falar para vocês olhar para a Bíblia, tá? Ok? Ok. Vocês estão meio dispersos hoje, viu? Vamos lá. Então agora você olha para a sua Bíblia. Mateus capítulo 21, versículo 18. Irmão, vocês estão vendo que eu estou mais escuro do que o normal, né? Eu juro que eu tentei fazer de tudo para isso não acontecer, mas é difícil. Dia 21 de dezembro agora, o pastor faz 19 anos de casado. A pastora Márcia, ó irmão, 19 anos, viu? Pensa num casamento bom. É dos bons esse. E pela primeira vez, irmãos, assim com muito planejamento, né? Eu consegui levar a minha esposa, só ela, só eu e ela, para ficarmos uma semana de lua de mel. E, irmãos, foi uma lua de mel assim maravilhosa, sabe? Foi a primeira vez, desde que eu e a Márcia nos casamos, que nós saímos para uma lua de mel assim. Quando nós nos casamos, dia 21 de dezembro de 1996, às 21h30, eu estava colocando a aliança no meu dedo. Eu tinha 22 aninhos e ela tinha 17. Olha só, né? Estava saindo da adolescência. Então, nós ficamos 3 dias numa casa de uma tia minha. E foi um momento muito bom, né? Claro que só nós dois, né? A gente não ia ficar lá com os familiares juntos. Foi um momento muito bom. A gente estava começando a vida, né? Mas desde então, assim, a gente sempre viaja com os filhos, né? Viaja com familiares, viaja sempre acompanhado. Eu fiz uma viagem com ela para a Índia, para o Quênia e para a Índia, né? Em 2013. Foi só eu e ela, mas era uma viagem missionária, né? Então, assim, fala assim, nada a ver, né? Fala aí, nada a ver, né? Nada a ver, né? Assim, missões é missões. Lua de mel não dá para você fazer missões e lua de mel, né? Mas essa vez, irmãos, nós tivemos assim um bom momento juntos. E sabe, eu percebi um negócio. Você consegue fazer muita coisa com planejamento. Você planejar com antecedência, ter paciência, você consegue fazer. Irmãos, e como isso é precioso num casamento? Como isso é precioso no casamento? Muitas vezes eu vejo, igreja, assim, homens com muita dificuldade de ficar um tempo a sós com a esposa, né? Eu não estou falando de um fim de semana, mas eu estou falando assim de alguns dias. Tudo, é claro, dentro das possibilidades do casal, da família. Mas tem muitos que dizem assim que não tem possibilidade. E na verdade é falta de fazer um esforço, de colocar algumas prioridades. Irmãos, isso renova um casamento, viu? Um tempo assim renova um casamento. E foi maravilhoso. É algo assim que eu vou guardar no meu coração assim para o resto da vida. Esses 8 dias que nós passamos em lua de mel. Foi maravilhoso. Tá? Então para de pensar na minha lua de mel e vamos para a palavra agora aqui. Está todo mundo aí? Onde que o pastor foi? Nós fomos para o Nordeste. E foi assim, precioso. Mateus capítulo 21, versículo 18.
quero que você preste bastante atenção. Nós vamos ler 3 textos. Faz assim, já vamos achar os 3 textos logo. Vai ser Mateus 21, 18, tá? Então deixa marcado aí, porque nós vamos ler os 3 textos em sequência. Aí você marca aí e acha agora Lucas capítulo 13, versículo 6. Lucas capítulo 13, versículo 6. Não desmarca Mateus 21, 19, porque nós já vamos ler os 3 textos de uma vez só. Lucas capítulo 13, versículo 6. Todo mundo encontrou? Ok. Dá um jeito aí, você vai achar mais um texto, tá? Marca esse aí. E abre em João capítulo 15, versículo 1. João capítulo 15, versículo 1. Pastor Rodrigo foi bonzinho com vocês domingo passado, irmão, na palavra, ou ele bateu com força assim? Bateu com força? Ah, foi bonzinho? Ai, que bom. Senão eu ia chamar a atenção dele. Não, quem bate sou eu, você alisa. Vamos lá então, João capítulo 15, versículo 1, se você achou. Agora, vamos começar lá em Mateus 21, vai para lá. Mateus 21, 18. Então diz assim, ó. Presta atenção aqui. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então, ele lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Vocês entenderam o texto? Jesus, irmãos, estava saindo de Betânia. E era de manhã e ele sentiu fome. É interessante, né? Jesus sentia fome, né? Jesus teve vontade de comer. Não teve vontade de comer, teve fome. É diferente, fome e vontade de comer. Ele teve fome. Ele foi na figueira e ele foi tentar ver se achava um fruto na figueira. Né, a figueira que produz figos, né, que faz o famoso doce de figo. Então, é um fruto muito apreciado em todo o Oriente Médio. No Oriente Médio você vai nos lugares que tem uns frutos bem bacanas, né, tâmaras, e tem figos, né, que não é muito comum. Você vê figo, mas é no supermercado em conserva. Então Jesus foi na árvore procurar figos. Não achou nenhum, só tinha folhas. E Jesus olhou para a figueira e falou: nunca mais dê frutos. E o texto diz que ela secou imediatamente. É bem interessante isso aqui. Depois nós vamos explicar o que Jesus estava tentando ensinar para os discípulos. Vamos lá para Lucas 13, 6. Agora. Lucas 13, 6. Diz assim, ó. Então Jesus contou essa parábola. Olha a parábola que ele vai contar. Aqui é outra coisa, tá? Ele diz assim nessa parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha:
já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Então, aqui, Jesus, irmãos, olhem para mim, Jesus conta uma parábola, e o objetivo aqui, né, o primeiro texto que nós lemos, não era uma parábola, aconteceu de verdade. Ele foi procurar fruto na figueira, não encontrou, e ele falou para a figueira secar, e ela secou. Aqui não, aqui é uma parábola. E nessa parábola ele fala de um fazendeiro que tinha uma vinha, né? Uma vinha é uma plantação de uvas, mas tinha mais árvores, né? Tinha mais árvores frutíferas dentro da vinha. Se você já viu uma plantação de vinha, é muito interessante. Aqui pertinho de Altaraguaia, né? A uns 10 quilômetros de Altaraguaia tem uma vinha ali. Se você for lá, você compra a uva fresquinha. O rapaz até vai lá no pé, corta, né? Faz a colheita e te entrega na hora. Se você quiser o suco, ele faz o suco ali na hora para você, uma delícia. Então, esse fazendeiro tinha a vinha, mas ele tinha outras plantações lá dentro também. Dentre elas ele tinha o quê? Uma figueira. E ele já tinha 3 anos que ele ia para essa figueira tentando encontrar fruto. Não achava nenhum. Olha só o que ele fala para o capataz, para o rapaz que era responsável pelas terras. Ele fala assim: ó, tem 3 anos que eu venho procurar fruto aqui nessa figueira e não acho. Vamos fazer o seguinte, corta ela. Porque, presta atenção, ó, por que deixá-la inutilizar a terra? Ou seja, a árvore estava ali sugando os nutrientes da terra, ela estava se alimentando, mas não gerava frutos. Olha só, irmãos, ela estava se alimentando da terra, mas ela não gerava frutos. O processo de cultivo é bem interessante. Você sabia que o que proporciona uma planta crescer são bactérias no solo? Tem bactérias. E ali com as reações químicas que essas bactérias elas vão produzindo ali, ela vai gerando nutrientes que vão alimentar a planta, mas isso tem um limite. Por exemplo, Deus ensinou o povo de Israel a cultivar um terreno por 6 anos. No 7º ano, esse terreno tinha que descansar, a terra tinha que descansar. E aí, ele não podia ser cultivado. Depois continuava o cultivo. Mas por quê? Porque tem um limite. Diga assim, tem um limite. Mais uma vez, tem um limite. Nesse caso aqui, a figueira, ela estava se alimentando dos nutrientes da terra, mas não produzia fruto nenhum. Aí o fazendeiro perdeu a paciência. Falou, não, tem 3 anos, já devia estar dando fruto. Corta. Por que deixá-la inutilizar a terra? Se ele não tomasse providência, irmãos, a figueira que era estéril, tornaria a terra estéril. Olha só que profundo isso. Se ele não tomasse uma providência, a figueira que era estéril, quer dizer, não produzia nada, ia tornar a terra estéril. Essa era a preocupação dele. Mas aí o capataz tenta botar um pano quente. Ele fala assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos dar mais 1 ano de chance para ela. Eu vou cavar ao redor, eu vou adubar. O que é adubação? Eu não sou engenheiro agrônomo, mas a adubação, você joga na terra nutrientes que talvez fazem falta ali na terra, que não se encontra ali na terra. Está entendendo? Talvez porque a terra já está
é um tipo de solo que não produz ali o que é necessário para a planta, então se aduba ali, joga direto o nutriente lá, para ver se a planta reage. Ele fala, vamos cavar em volta dela, eu vou adubar. E aí, ano que vem, o senhor volta para procurar fruto. Se não tiver fruto, aí o senhor corta, não tem mais o que fazer. Vocês entenderam, irmãos? Vocês entenderam as duas histórias? Vamos para João 15 agora. João capítulo 15, versículo 1. Aqui, a árvore em questão, porque aqui Jesus ele fala que ele é uma videira. O que é uma videira? A videira é um pé de uva. Aqui não é figueira, aqui é videira, mas é a mesma coisa, né? Só mudou a árvore aqui, mas o princípio que estava nas outras duas é o mesmo aqui. Então ele diz assim, irmãos, olha, presta atenção. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Olha para mim, irmãos. Você vê que o princípio é o mesmo das outras duas histórias. Não dá fruto, ele corta. Jesus foi na figueira, procurou fruto, não encontrou, ele falou, nunca mais dê fruto. E que ninguém mais se alimente de ti. A figueira secou. Na segunda história, o fazendeiro queria cortar a figueira, porque 3 anos ela já deveria estar dando frutos, mas não dava. Ele mandou o capataz cortar, o cara que segurou a barra lá da figueira. Não, pera, vamos esperar mais 1 ano. Agora aqui Jesus está falando, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Aí continua o versículo, ele diz assim, mas todo o ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Olha para mim, irmãos. Se não dá fruto, ele corta. Mas e se está dando fruto? O que é que ele faz? Ele vai, não, ele não corta, ele poda, é diferente. Ele vai fazer uma poda na figueira. Com qual objetivo que ele faz uma poda na figueira? O objetivo é que ela produza mais fruto ainda. Estão entendendo? A questão não é só produzir o fruto, mas a questão é a qualidade do fruto que se está produzindo. A questão é se o fruto pode alimentar alguém. A questão é se o fruto vai mostrar que você está se alimentando da videira verdadeira. E a questão é que você pode dar mais fruto ainda. Esse é o objetivo. Olha de novo para a Bíblia. Versículo 3, ele diz assim, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Olha para mim, irmãos. A poda do ramo que está na videira, no pé de uva, a poda ela é realizada através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai mostrando, né? Vamos lembrar lá de Hebreus, no capítulo 4, que fala que a palavra ela é como uma espada mais poderosa que uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos e intenções do coração. Amados, a palavra de Deus é quem vai nos podando, é quem vai nos limpando. Ela vai apontando as coisas na sua vida que estão erradas, que não podem estar aí, e você, com temor e com o espírito de obediência,
você vai tirando da sua vida aquilo que não pode ficar ali. Essa é a poda. E a poda também vem de outras formas. No Senhor. Olha o versículo 4. Ele diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Olha para mim, irmãos. Se a terra é estéril, nunca vai haver fruto. Se o que alimenta não é a palavra, nunca vai haver fruto. Se não está ligado à videira, se alimentando dela, nunca vai dar fruto. Você pode querer e desejar várias mudanças na sua vida, meu irmão. Você pode querer e fazer assim um firme propósito de mudar várias coisas na sua vida, mas amado, se você não estiver ligado na videira, se alimentando dela, você não vai produzir fruto. O que produzir fruto aqui significa? Produzir fruto não é exercer ministérios na igreja. Tem muita gente que acha que produzir frutos é exercer um ministério. Não é exercer um ministério, irmãos. Exercer ministérios é consequência de frutos que já vêm sendo produzidos na nossa vida. Dar frutos seria uma mudança profunda no seu caráter. Uma mudança profunda no seu comportamento, nas suas atitudes e principalmente aqui, no seu coração. Tem muitas pessoas, irmãos, que são estéreis porque têm um espírito errado. Estão esperando coisas de quem não vai proporcionar nada para ela. Estão tentando se alimentar de uma terra estéril. E o pior, irmãos, é que, voltando na segunda história, sabe, quando ela não consegue, porque às vezes, irmãos, o problema não é a terra em que ela está. Na segunda história, que o fazendeiro quer cortar a figueira, o problema não era a terra. Porque a terra, ela produzia o necessário para alimentar as outras plantas, e as outras plantas produziam fruto. O problema não é a terra. O problema é alguma coisa há de errado com a figueira. Alguma coisa há de errado com a árvore. Aí você fala, mas por que, pastor, que ele cava? Ele disse que ia cavar ao redor dela para jogar adubo. Estava faltando? Não, não estava faltando. Era uma medida emergencial, para que ela não fosse cortada. Ele vai dar, vamos dizer assim, aquela bomba de adubo nela, agora vai agora, ou ela vai ser cortada. Estão entendendo? Muitas vezes você acha que não produz frutos. Mais uma vez eu vou repetir, produzir frutos não é exercer ministérios, mas é você ter uma mudança profunda no seu caráter, nas suas atitudes, na sua conduta, no seu pensamento, de forma que a sua vida, de fato, passe a refletir a imagem de Jesus. Isso é dar frutos. Às vezes você diz assim, eu preciso de mais retorno aqui, Claudinei. Às vezes você diz assim, eu não dou fruto por causa da terra onde eu fui plantado. Eu digo para você, eu acho que não é a terra. Você diz assim, eu não dou fruto porque estou cercado de pessoas estéreis. Olha o que eu acabei de falar. Eu não dou fruto porque estou cercado de pessoas estéreis.
Eu não dou fruto porque o lugar onde estou é um lugar muito árido. Eu digo para você, não é porque você está cercado de pessoas estéreis, não é por causa da aridez do lugar aonde você está. Lá no Salmo 1, diz que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Você não depende de ninguém para dar frutos. Você não depende de ninguém para dar frutos. Você depende de estar no lugar certo. Que lugar certo é esse? Jesus. É aí. Jesus. Mas tem um monte de árvores estéreis ao meu redor. Talvez tenha, você tem razão. Mas se você é um ramo que está conectado à videira, meu irmão, não tem como você não produzir. Você vai produzir. Vai gerar, meu irmão, mudanças de caráter na sua vida. Vai gerar, irmão, mudança de comportamento na sua vida. Vai gerar, irmão, mudanças que as pessoas vão perceber na sua vida. Querido, nós estamos hoje contaminados pelo que diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1. Paulo diz assim a Timóteo: Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, presunçosos, orgulhosos, inventores de males, irreconciliáveis, malignos, adúlteros, imorais, sem amor pela família. Aí vem, irmãos, o pior: tendo uma aparência de piedade, mas negando o poder de Deus. Meu Deus. Aparência de piedade, irmãos, hoje nós estamos contaminados pela aparência de piedade. Porque entende-se, irmãos, que sabe que ser crente, sabe, é só ir na igreja. E eu lhe digo, não é. O fato de você ir à igreja, com certeza, vai conferir a você uma aparência de piedade. Mas a questão não é a aparência de piedade. A questão é o que está acontecendo aqui dentro. E se você tem... Sabe, se você está ligado na videira, se você está ligado em Jesus, não importa onde você está, meu irmão, o fruto vai surgir na sua vida. Ele vai surgir. A terra é estéril, o fruto surge. Estou cercado de árvores estéreis, o fruto surge e você vai ser uma árvore bonita, forte, cheia de folhas saudáveis. Nessa viagem, irmãos, tem uma coisa bem interessante que aconteceu. Eu fui fazer um pagamento lá no hotel. E aí, o pagamento que eu tinha que fazer era R$450. Aí, a gente ia acabar de chegar, cansado, né? Horas de voo, cansado e tal, você doido para chegar logo, dar uma descansada. Aí a mulher: não, senhor... Fica tranquilo, rapidão a gente faz aqui. Preencheu o recibo para mim, R$450. Senhor Stanley Jones Franco Silva, assine aqui, por favor. Essa via fica comigo, essa com o senhor. Me dá o seu cartão de crédito. Eu dei o cartão de crédito, coloquei, ela pôs na maquininha, digita a sua senha. Eu não faço isso. Hoje eu faço, eu confiro o valor. Antigamente eu não fazia. Aí, quanto que eu tinha que pagar, que eu disse? Ela digitou R$45 na maquininha. Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia! Olha, tá vendo, gente? Você não é crente, você tem que ser crente aí, ó. Ela vai pagar 450, quanto que eu paguei? R$45, meu amigo. Eu sou dizimista, Deus me abençoou. Fala assim: que vergonha, pastor. Fala assim: pastor, me dá o telefone do hotel, eu vou ligar lá e vou te dedar. Fala aí. Precisa não, irmão. Eu conferi o valor.
Aí eu conferi o valor, falei 45, falei, moça, você esqueceu um 0. Ela olhou, meu Deus do céu, se meu patrão ver isso, ele me mata. O colega estava do lado, deu uma encarada nela, falou, faz isso não, confere direitinho. Aí eu paguei os R$450, está entendendo? Mas tem gente, irmãos, que ele acha que ele é abençoado por atitudes desonestas. Afinal de contas, o eu não foi meu, o eu foi dele. Tá, meu amado, foi dele. Mas você reflete o caráter de Cristo. Está entendendo? Vamos continuar aqui em João 15. Olha só isso aqui. Capítulo 15, versículo 5. Ele diz assim, ó. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará que tanto de fruto? Muito fruto. Agora eu tenho certeza, olha para mim de novo, igreja, eu tenho certeza que vocês não repararam uma coisa nesse texto. Ele começa falando de fruto, depois ele segue falando de mais fruto, e ele continua falando de muito fruto. Olha só, fruto, repita comigo, fruto, mais fruto. Bem forte, todo mundo, muito fruto. Vamos lá, mais uma vez, todo mundo junto. Fruto, mais fruto, muito fruto. Não tem chance nenhuma para você ser uma árvore estéril. Porque Jesus, ele chama você, não é para dar fruto. Não é para dar mais fruto, é para dar muito fruto. É para dar muito fruto, meu irmão. Olha, irmãos, os extremos das histórias que nós lemos. Ele começa falando de uma figueira que não, ele foi procurar fruto e não encontrou. A figueira secou. O fazendeiro lá queria cortar a árvore porque tinha 3 anos. 3 anos, não produzia fruto. Ele queria cortar. Agora Jesus, ele começa falando assim, olha, todo ramo que estando em mim e dá fruto, meu Pai o poda. Para quê? Para que ele dê mais fruto. Então, irmão, está dando fruto. Então o Espírito Santo vai começar a fazer as podas para que dê mais fruto. Aí Jesus, aqui olha, versículo 5, ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Olha o 6, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Querido, discípulo de Jesus, ele não produz fruto. Ele não produz mais fruto, ele produz muito fruto. É o discípulo de Jesus. Mas nós, irmãos, insistimos em achar que não se produz fruto na minha vida é por causa de circunstâncias sobre as quais eu não tenho controle. É por causa da terra, é por causa do que está do meu lado. Eu quero dizer para você, meu irmão, que tem muita coisa dentro de você, no seu coração, tem muita coisa dentro da sua cabeça, sabe, na mente, é que está impedindo você de ter fruto. É que está impedindo você de produzir fruto. Você não precisa de mim para produzir fruto. Você não precisa do seu irmão para produzir fruto. Você precisa estar em Jesus. Você precisa estar em Jesus. Amém, irmãos? Fica com essa palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.